Sabe, às vezes a gente precisa de um momento para respirar, para refletir sobre um cansaço que não é do corpo, mas que vem de um lugar bem mais fundo. Vamos explorar juntos as perguntas que aparecem quando a alma se cansa, não de lutar, mas de sustentar. Olha, essa frase aqui, ela é o ponto de partida de tudo. Ela nos ajuda a ver a diferença entre um problema que passa, uma crise, e aquele esgotamento que vai se instalando devagarinho, em silêncio, e que fica. E é aqui que a gente entra no nosso primeiro ponto. O que é esse tal de cansaço da alma? A ideia é que essa fadiga não vem de fazer coisa demais, sabe? Mas sim do peso de carregar coisas que talvez nem fossem nossas para começo de conversa. É muito, mas muito importante mesmo entender essa diferença. Uma coisa é aquele cansaço físico depois de um dia cheio de muito trabalho. Outra, bem diferente, é essa exaustão que vem de manter aparências, de sustentar papéis e expectativas que drenam a nossa energia por dentro. E o objetivo aqui, veja bem, não é sair com todas as respostas na mão. É, antes de tudo, um convite para escutar. Escutar aquele lugarzinho dentro da gente que, quem sabe, já está pedindo uma trégua faz tempo. Agora a gente avança para uma outra área, o peso da identidade. O foco aqui é o esforço que é gigante de manter papéis que, com o tempo, talvez já nem façam mais sentido para nós. Essa primeira pergunta, ela pede uma honestidade, assim, brutal consigo mesmo. Se a gente for sincero, do que exatamente estamos cansados de sustentar? Qual é o peso real por trás desse cansaço todo? E a resposta pode ser tanta coisa, né? Pode ser a imagem de perfeição que a gente tenta projetar, ou a expectativa que os outros têm sobre quem a gente deveria ser, ou quem sabe aquele papel super comum, o da pessoa forte, que sempre, sempre resolve tudo para todo mundo. E o que a gente tira disso tudo? A ideia é bem direta. Essa exaustão está ligada ao esforço de atuar. É o cansaço que nasce de não ser autêntico, de viver um papel que simplesmente já não nos serve mais. Isso conecta direitinho com o nosso próximo ponto, os fardos que não são nossos. Aqui, a gente vai olhar para o peso das responsabilidades que, muitas vezes, a gente pega para si por engano, sem nem perceber. Essa outra pergunta é quase como um inventário, sabe? Um convite para olhar para nossa bagagem emocional e se perguntar: o que eu estou carregando que, na verdade, pertence a outra pessoa, a outra história? E sim, tem uma razão para a gente fazer isso. Não é do nada. Muitas vezes a gente assume esses fardos para se sentir parte de algo, para manter os laços, para garantir nosso lugar na família ou num grupo. É um jeito de sobreviver socialmente, mas que tem um custo alto. Essa frase nossa, ela é pesada, mas é muito verdadeira. Ela mostra o preço que se paga. Pertencer, nesse caso, custa caro. E às vezes o preço é a nossa própria saúde, a nossa leveza. A gente vai adoecendo em silêncio, sob o peso do que não é nosso. Então fica a pergunta, né? Se carregar o que não é nosso faz tão mal, por que a gente continua? Isso nos leva direto para essa outra questão, o medo de soltar. Por trás dessa necessidade de segurar tudo com força, quase sempre tem um medo escondido. E a pergunta que fica é essa: o que a gente teme que aconteça se por um instante que seja a gente simplesmente soltar as rédeas? Qual é o nosso maior medo sobre perder o controle? E esse medo, ele se veste de várias formas, né? Pode ser o medo de decepcionar alguém, o medo do caos, de que tudo vai desmoronar se a gente não estiver ali segurando as pontas. Ou e se a gente considerar a possibilidade de que, ao soltar, talvez nada de terrível aconteça? Essa ideia aqui vira o jogo completamente. A gente costuma achar que ter controle de tudo é sinal de força. Mas e se for o contrário? E se for, na verdade, um sintoma de vulnerabilidade, um reflexo do medo? Ok, a gente já olhou para o peso, para o medo, agora a gente chega na parte final, a arte de liberar. O foco muda do questionamento para uma prática mais gentil, de consciência e de entrega. E é bom reforçar uma coisa: a ideia aqui não é sair tomando decisões drásticas, mudando tudo de uma hora para outra. O valor real está em tomar consciência, em simplesmente ouvir o que esse cansaço todo está tentando dizer. Aqui tem uma virada de chave muito importante. A gente costuma misturar as coisas, né? Achar que soltar é o mesmo que desistir, que é sinal de fraqueza, mas não é. Soltar pode ser um ato de imensa sabedoria.
Soltar, na verdade, é parar de ocupar um espaço que nunca foi nosso para começo de conversa. É um ato de devolução, é devolver o que não é da gente para finalmente a gente poder ocupar só o nosso próprio espaço. É um ato de integridade. Então, o convite final é esse. Sem pressa, sem pressão. É só observar, com gentileza, onde exatamente esse cansaço mora, onde ele se manifesta e onde, quem sabe, existe uma brecha para um pouco mais de alívio e descanso. Isso nos deixa com uma última reflexão que é muito poderosa. Se a gente deixar cair tudo isso que não é nosso, tudo que estamos sustentando sem necessidade, o que é que sobraria? O que é de verdade o essencial na nossa vida?